Você já deve ter ouvido a frase: a igreja primitiva é melhor do que a minha. Aquilo que era a igreja primitiva é o modelo de igreja cristã. A igreja primitiva é que era boa. A de hoje, nem igreja mais parece ser. Você já ouviu essas frases? Geralmente elas são usadas, por pessoas que se afastam da igreja, que deixam a igreja, que reclamam, que estão insatisfeitas com o meio que estão e fazem essa comparação com a igreja primitiva, que eles chamam, que é a igreja do tempo de Cristo e dos apóstolos. No vídeo de hoje, no quadro Igreja em Foco, nós vamos problematizar isso e vamos ver se realmente isso é verdade ou é senso comum. Se isso realmente serve para justificar as críticas que nós fazemos à igreja de hoje, ou elas não é uma crítica verdadeira, não é embasado numa verdade, a igreja primitiva não era tão boa assim. E também procurar, através desse vídeo, te dar subsídio, você que é professor de escola bíblica, você que é pastor, líder, você que está evangelista, você que prega a palavra de Deus e está aí lutando com a sua igreja, conversando com essas pessoas que usam isso, e até você deve ter ouvido no púlpito pregadores e pastores falando sobre isso, Como que você responde a essas questões? Bom, eu sou o pastor Júlio César, sou doutor em História da Ciência e da Saúde. O meu tema de pesquisa é saúde e adoecimento em ambiente religioso. E esse quadro é a Igreja em Foco. E nós vamos tratar sobre esse tema hoje. Eu espero que seja uma ferramenta poderosa para você no seu dia a dia, na sua tarefa aí eclesiástica. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, deixa o seu like, para a gente é muito importante, e compartilha no seu grupo de teologia, na sua escola bíblica dominical, no teu grupo de igreja, de célula, enfim, que você está trabalhando, comunitário, para você me ajudar aí a levar a boa semente e disseminar, o conhecimento da palavra de Deus. Primeira coisa que eu queria que você comentasse é se você já ouviu essa frase. Comenta aí para mim se essa frase você já ouviu ela em algum lugar, numa pregação, num hino, alguém insatisfeito com a igreja, comparar essas duas coisas. Fica com a gente que vai ser um vídeo bastante interessante. Bom, como eu disse com vocês, essa frase ela é muito conhecida e ela é usada não só por pessoas que abandonam a igreja, que saem da igreja e que falam, reclamam disso e dizem que a igreja não é isso e tal, não sei o que, e igreja boa é a igreja lá dos tempos antigos, chamada erradamente de igreja primitiva, porque a própria palavra igreja primitiva já embute ali um certo preconceito, porque a palavra primitiva ela é vexatória, preconceituosa, diz que alguma coisa é incompleta, é antiga, antiquada. Mas muita gente, inadvertidamente, logicamente, usa esse termo dizendo, a igreja primitiva é que era boa. Também você vai encontrar essa mesma frase na boca de muitos líderes também, quando exortam a igreja, quando chamam a atenção dos irmãos, dizendo, olha, a igreja primitiva, essa que era boa, que no tempo de Jesus não tinha isso, no tempo do apóstolo Paulo era assim, era assado, Pedro, igreja de Jerusalém. Mas será? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês, dar algum subsídio, alguns passos para você que é líder e professor, como é que você conversa com uma pessoa que te diz isso, que te responde isso, que usa esse argumento para desqualificar a igreja onde ele está. Como é que você poderia falar? Será que isso é realmente uma verdade? Porque a gente escuta isso em todos os lugares, em todos os ambientes, em qualquer denominação, sempre há essa comparação, E isso está no senso comum. O que é o senso comum? É algo que todo mundo diz, mas que não tem comprovação científica. Ou que quando a gente vai pesquisar um pouquinho a fundo, quando a gente vai realmente tentar entender, a gente percebe que não é bem aquilo que foi dito, ou seja, que aquilo não é real. E aí acaba que as nossas ações acabam se baseando em coisas e achismos, pensamentos que nós achamos que é verdade, mas não é. Como é que a história nos ajuda, então, a entender isso? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode comparar duas coisas diferentes. Acho que é o primeiro ponto para você conversar com uma pessoa que te diz isso, que te responde isso,
Você não pode comparar duas coisas diferentes. Você não pode pegar a igreja de hoje e comparar com a igreja primitiva. Bom, primeiro a gente já aprendeu no vídeo passado, no episódio número 1, que a gente já falou sobre a diferença entre a igreja local e a igreja Corpo de Cristo. A igreja Corpo de Cristo, ela é uma só, ela é única, formada de pessoas de todos os grupos, de todas as raças, de todas as tribos, enfim. A igreja local, ela está dentro de uma denominação, é uma estrutura, né, social, que foi ali instituída para organizar ali uma parte do Corpo de Cristo. Então, isso a gente tem que ter em mente também. Mas essas pessoas que criticam essa igreja, né, a igreja que ele está, para falar que a igreja não é isso, que a igreja mudou, né, os saudosistas dizendo que a igreja mudou, ela não é mais a mesma coisa, a igreja primitiva, do tempo da Bíblia, ele pega os versículos bíblicos para poder comprovar que a igreja dele é uma igreja que não é uma igreja de Jesus, ou uma igreja fria, ou morna, ou uma igreja afastada. Só que são duas coisas diferentes, porque nós precisamos entender que mesmo a igreja, como o corpo de Cristo, ela está dentro de um corpo social. A igreja é um fenômeno dentro de um corpo social, ou seja, a sociedade ela acaba por, ou ao contrário, a igreja acaba por refletir a sociedade, ok? Então cada igreja local, cada igreja, ela não deixa de ser, embora seja corpo de Cristo, embora seja um corpo espiritual que é muito maior do que as quatro paredes, aquele grupo que se reúne ali, naquele local e naquele tempo, ela é reflexo da sua sociedade, são as suas questões. Por exemplo, quando a gente pega ali as cartas de João, vamos para a Bíblia então, né? Nas cartas de João, as 7 igrejas da Ásia, você percebe que essas igrejas, todas elas estão na Ásia Menor, né? Onde seria mais ou menos a região hoje de Turquia ali, né? Todas elas estão situadas quase mesmo no mesmo local, mas elas têm perfis completamente diferentes umas das outras, né? Você quando vai ler a carta, você percebe que Laodiceia tem um perfil, que Pérgamo tem outro, Tiatira tem outro, né? Cada uma dessas igrejas, apesar de serem contemporâneas, isso é interessante, apesar de serem fruto do mesmo tempo, elas têm as suas particularidades, porque elas são formadas por homens que vivem naquele tempo, naquele lugar e naquele espaço, que acabam por conformar a igreja local, né, enquanto grupo local, dentro das suas próprias possibilidades e visões de mundo. Daí elas são, mesmo que no mesmo tempo, né, contemporâneas, elas são diferentes entre si. Agora imagina pegar uma igreja hoje do século XXI e querer comparar com a igreja do primeiro século. São coisas que nós não podemos comparar. Então esse é o primeiro argumento, né? A impossibilidade de comparar coisas diferentes. Mas a igreja é a mesma? Sim, no sentido amplo a igreja é a mesma, é o corpo de Cristo, é o corpo místico do Senhor Jesus, é a eclésia, aquela que vai morar no céu, enfim. Mas ao longo do tempo ela vai sofrendo as influências dos homens que fazem parte dela e isso acaba se refletindo no tecido social e no corpo que a igreja representa. Portanto, é até cruel querer comparar a igreja do passado com a igreja do presente, tendo em vista que é um outro momento, é uma outra situação, é uma outra sociedade e são outros homens que conformam a igreja. São coisas completamente diferentes, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? São coisas diferentes que nós não podemos achar que são iguais e não podemos, portanto, equipará-las e compará-las. Na verdade, é uma maldade, uma crueldade fazer isso com a sua igreja, com a igreja que o seu pastor dirige, com a sua liderança. O segundo ponto que eu quero fazer é aprofundar um pouco mais e problematizar contigo se essa fala é realmente verdadeira. A igreja primitiva, né, entre aspas, ou a igreja antiga, ou a igreja do tempo de Jesus ou dos apóstolos, era realmente melhor do que a igreja de hoje? Sim, porque essa afirmação é interessante a gente problematizar. Porque quando eu digo que a igreja primitiva ela era melhor, né, do que a igreja de hoje, eu estou querendo dizer que a igreja de hoje, está implícito nas minhas palavras, dizer que a igreja de hoje tem problemas, tem intrigas, tem brigas, tem disse-me-disse, tem porfia. Vocês viram que nessa série de estudos aí, né, saúde e adoecimento no ambiente religioso, uma das maiores preocupações ou maiores reclamações
daqueles que se afastam da igreja, né? É por conta de brigas, intrigas, fofocas, né? Atritos, né? No meio do corpo ali, atritos no meio da igreja. Isso é a principal reclamação das pessoas que se afastam. Então, tendo em vista que esse é um grande problema, imagino que quando alguém diga essa frase, ele está dizendo que na igreja antiga, então, não acontecia essas coisas, porque era a igreja primitiva. E aí caímos no erro, né, de idealizar essa igreja, ficar na nossa mente uma igreja idealizada, né, uma igreja perfeita, uma igreja que está prontinha para ir morar no céu. Porém, não é isso que a história mostra, não é isso, né, que a própria Bíblia demonstra. Pelo contrário, a Bíblia fala que, mostrando, através do estudo dela, Atos dos Apóstolos, e das cartas que se seguem, né, as cartas paulinas, você vai observar que essa igreja tinha muitos problemas. Vamos deixar as cartas paulinas para depois e vamos ficar só no primeiro livro, que é Atos dos Apóstolos, ali, logo após os Evangelhos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele traz vários exemplos de como que essa igreja, ela é uma igreja imperfeita. Sim, essa é uma igreja imperfeita. Do ponto de vista humano, ela tem alguns problemas que vão aparecendo na narrativa do seu autor, que é Lucas, né? Um médico amado que cuida também de uma certa doença de Paulo, segundo alguns. Paulo também tinha uma enfermidade nas vistas. Isso também não é comprovado, mas é uma fonte de estudo, né? De pesquisa, de argumentação de alguns historiadores, e é por conta disso que Lucas está sempre com Paulo, e é dali que Lucas também começa a escrever a epístola, o livro de Atos, né, dos Apóstolos, a partir dessa proximidade com Paulo, do ponto de vista muito do que ele acompanha e observa das viagens de Paulo. Essa carta, né, também pode ser chamado, o Atos dos Apóstolos pode ser chamado também de Atos do Espírito Santo, e isso é interessante porque a gente vê que é o Espírito Santo que move, que age, né, o tempo todo, direciona esses apóstolos. A gente vê também os problemas ali aparecendo. A gente tem, logo no início da carta ali, você tem no capítulo 6 a questionamento dos judeus, né, em relação ao fato de que as mulheres judias, as mulheres e os órfãos estão sendo deixados de lado, né, dentro desse ministério ali do serviço, e estão cuidando da palavra. E aí tem a instituição dos diáconos, né? Então essa foi uma primeira crítica que essa igreja ela recebe. A segunda crítica também está lá em Atos, capítulo de número 15, o chamado Concílio de Jerusalém, porque começa a surgir dentro dela uma grande celeuma ali em relação à lei, né? Se cumpre a lei, se não cumpre a lei, se você come as coisas sagradas, se você cultua no sábado. Então há um concílio para se decidir e regrar quanto a posicionamento daqueles que agora são chamados daqueles que andam no caminho, né? Com o primeiro nome da igreja, os do caminho. E agora, então, eles vão agora sentar nesse concílio e vão tentar resolver isso, tentar, a partir dali, regrar como é que o cristão tem que agir. A gente não pode esquecer que até então não existe o Novo Testamento. Eles estão escrevendo o Novo Testamento. Então, o que eles têm ali é a memória e aquilo que os apóstolos vivenciaram e agora narravam para eles ali em segunda pessoa. Embora estivesse muito próximo, né, do Pentecoste, muito próximo da Páscoa, da morte de Cristo, eles não tinham nada para poder, como hoje nós podemos pegar suas cartas e nos orientarmos. Um pastor pode ler uma carta e exortar a igreja, ensinar a igreja. Naquela época eles não tinham nada, então eles estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo, sendo os pioneiros ali. E é claro que isso trouxe alguns problemas, alguns celeumas, como esse do capítulo 15, um exemplo claro, né, dessa discórdia. Um terceiro ponto também que mostra que essa igreja ela não é uma igreja perfeita é a questão da aceitação do apóstolo Paulo. Como você sabe, o apóstolo Paulo não andou com Jesus, não viu a Jesus, e na morte, então, do caso de Judas, né, sobra uma vaga ali entre os 12, e aí quem é escolhido é lançado sorte, é lançado escolhido Matias. E Pedro justifica isso dizendo que aquele que para ser discípulo tem que ter andado com Jesus, tem que ter visto a sua ressurreição, e ele coloca uma série de requisitos, né, que impossibilitaria Paulo.
e de ser um discípulo. Inclusive Paulo, né, ele não vai ser aceito no Círculo de Jerusalém. Ele começa seu ministério na igreja de Antioquia, uma igreja bem diferente da igreja de Jerusalém. Se você quiser que eu fale mais um pouco sobre isso, a gente pode gravar outros vídeos para fazer uma comparação, né, entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, porque a gente então entende esse contexto melhor. Mas Paulo é oriundo da igreja de Antioquia, ele é inserido no meio cristão através de Barnabé, né, que vai trazer o Paulo, que é antigo Saulo, perseguidor da igreja, né, matador de cristão, inseri-lo no meio cristão, que vai sofrer muito, mas muita objeção por parte desses aqui que são chamados os discípulos, agora chamados de apóstolos de Jesus. Então esse é o terceiro ponto aqui importante, né? Pensar como é que eles se veem como exclusivistas, como é que Pedro se vê ainda como aquele portador daquele ministério e está colado ali junto com os judeus, a ponto do apóstolo Paulo se colocar como apóstolo, sim, como apóstolo aos gentios, ou seja, então já que vocês querem ficar com os judeus em Jerusalém, eu vim pregar para aqueles que não são cristãos, eu quero pregar para os gentios, eu vou pregar para o mundo, mas eu também sou apóstolo, porque eu também vi a Jesus. Isso ele vai contar na carta aos Gálatas, né? Como é que é o processo dele de conversão, em que ele também vê a Jesus, que aparece para ele, portanto ele se diz também como um apóstolo, né? Que nasce morto, aquele que veio de última hora. Bom, então, você está entendendo que a gente está querendo mostrar para você, não é criticar a igreja, a igreja primitiva, não é apontar seus erros, não, é simplesmente mostrar que nós não podemos ter uma visão idealista sobre a igreja primitiva em detrimento da igreja que você participa e que eu participo e que essa pessoa que se afastou participa. Comparar duas coisas é completamente diferente, é desigual isso e até mesmo desonesto. Bom, a gente sai de Atos dos Apóstolos e pode continuar um pouquinho mais e a gente entra nas cartas paulinas. E aí eu só vou citar 2 exemplos aqui para mostrar que essa igreja não é perfeita, né? A primeira é a carta aos Coríntios, né? É uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo na região de Coríntios, onde tem uma comunidade judia ali num local onde tem grande parte de pessoas ali do Império Romano, né, cidadãos romanos e pessoas de outras nacionalidades. O apóstolo Paulo funda ali aquela igreja e nas viagens missionárias dele, que a princípio foram 3, essa igreja vai se desenvolvendo. Depois ele sabe de problemas que vão acontecendo nessa igreja, que vão tornar essa igreja muito conflituosa. A igreja de Coríntios, então, é uma igreja primitiva, mas nesse sentido ela tem tantos problemas, mas tantos problemas talvez piores do que a igreja onde você está e a igreja quando essa pessoa saiu. Olha, ela tem o partidarismo, ou seja, ela está dividida, ela tem um grupo torcendo por Paulo, ela tem um grupo torcendo por Apolo, que passou ali depois, que era um homem eloquente da palavra, um grande pregador, e Paulo não tinha esse talento todo. Isso você vê lá, né, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, 12, 3, 32. Ela tem vários tipos de impureza, no caso sexual, ela tem litígio, que é briga entre os irmãos, ela tem problema de incesto, né? Os relacionamentos conjugais dela é muito problemático, então ela tem esse problema do incesto, ela tem o problema da idolatria, ela tem o problema de ordem no culto. É uma igreja que tem vários dons, né? Se gabam de ter vários dons, a variedade dos dons, mas eles têm conflitos que nem os ímpios tinham. O apóstolo Paulo tem que escrever sobre isso. Eles desconhecem que é a Santa Ceia, eles confundem tudo, fazem qualquer coisa, menos uma Santa Ceia, a ponto do apóstolo Paulo ter que explicar, né, e ensinar para eles. E por último, lá no capítulo 12, vai mostrar que eles não sabem, não conhecem também sobre os dons. Eles têm os dons e não sabem o que são. Então, a gente observa que as igrejas antigas, as igrejas primitivas, que o pessoal chama de primitiva, ela também tinha as suas falhas, ela também tinha as suas dificuldades, ela também passava pelos seus problemas, e os apóstolos, né, aqueles que estão, os bispos, aqueles que estão nessas igrejas também tinham vários problemas para poder tentar corrigir, para poder tentar trabalhar com essas igrejas e poder extrair o melhor delas.
claro que quando a gente fala isso, a gente não está querendo apenas, até mesmo quando alguém hoje usa a igreja de Coríntio para poder criticar a igreja de Coríntio, dizer que era uma igreja, não, ela é uma igreja fruto do seu tempo, da sua época, com os seus problemas e com as pessoas que estavam ali, e a partir do momento que o apóstolo Paulo escreve para elas, é que se forma a carta, é que nós temos conhecimento sobre isso, sobre os ensinos que são dados ali somente naquela igreja. Então, em tudo isso temos a provisão de Deus, né? Nós temos que simplesmente, muitas das vezes, parar de endeusar a igreja, de botá-la num pedestal como se fosse algo perfeito, porque é isso que traz justamente essa decepção em relação ao que a gente está vivenciando. A última carta também que a gente pode falar é a carta aos Gálatas, né? A Gálatas foi uma igreja também fundada por Paulo na região da Galícia. Galícia era uma região que conformada por pessoas de várias etnias, né? Que naquela época a Galácia era vista também como local que havia sido fundado por antigas hordas, né? Que vieram do norte e ali se juntaram naquela região e eram vistos também como bárbaros, né? Então os Gálatas, eles eram meio que separados dos outros povos, eram mal vistos por outros povos, porque havia uma mistura de gente. Essa mistura étnica de Gálatas dá a ela uma especificação toda diferente. Queria que você comentasse também se você acha interessante fazer uma carta, um estudo só sobre o livro de Gálatas, falar do contexto para vocês aqui. Mas enfim, não vou colocar nesse vídeo, é só para você entender aqui nesse vídeo que eu estou comparando isso, entendendo como é que era essa igreja do passado, essa igreja chamada primitiva, e a igreja de hoje e as suas diferenças. Essa igreja de Gálatas, que durante a terceira viagem missionária, quando Paulo está lá em Éfeso, achando que já tinha resolvido os problemas de Corinto, né, estava tudo certo, mas de repente ele ouve, né, falar do que estava acontecendo nessa região da Galácia. Na região da Galácia houve esse conflito, e esse conflito que se dá no seio da igreja se dá justamente por essa questão de pessoas livres, pessoas escravas, pessoas de origens étnicas diferentes, pessoas que eram chamados também judaizantes, que estavam lá, mas que queriam obrigar os Gálatas a se circuncidarem, a seguirem a lei, né? Judaizantes eram um grupo de pessoas que se convertiam ao evangelho, mas não largavam a lei. E eles procuravam, sobretudo, continuar falando sobre isso, ensinando sobre isso. Eles se infiltravam na igreja e achavam que o sacrifício de Jesus não era o suficiente. Aqueles que aceitavam Jesus precisavam também, né, se circuncidar, tinham que guardar as luas novas, os sábados, e por aí vai. E aí o apóstolo Paulo então é forçado a escrever a carta aos Gálatas, né? E ele chama os Gálatas de insensatos Gálatas, né? Vocês começaram tão bem e agora vocês estão se perdendo no caminho. E ali em Gálatas 5, versículo 15 ao 17, ele diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros, digo, porém andai em espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Ou seja, o apóstolo Paulo falando que eles estavam se devorando, se destruindo uns aos outros. Esse não é um ambiente saudável, esse não é um ambiente que nós podemos chamar de um ambiente modelo. Pelo contrário, eles estavam ali se destruindo, a ponto do apóstolo Paulo ter que escrever e exortá-los sobre isso. Esses são apenas 2 exemplos que eu trouxe aqui para a gente problematizar essa frase que alguém usa como desculpa, como saída para poder, a igreja é isso e aquilo, a igreja primitiva que era boa, ou até pregadores que usam isso para poder exortar a igreja moderna, local, né, cotidiana, contemporânea, né, para fazer esse tipo de comparação. Bom, no vídeo de hoje foi justamente isso que eu tentei fazer aqui com vocês, mostrar que isso não é verdade. A igreja, ela é fruto do seu tempo, da sua história, do seu momento, e que ela tinha os seus problemas também, como nós temos os nossos problemas. Não são os mesmos problemas, às vezes sim, ou às vezes não, alguns problemas podem ser os mesmos, mas nós temos os problemas do nosso próprio tempo, do nosso próprio momento, e você e eu, como líderes, né, pastores, obreiros, precisamos aprender, professores, teólogos, precisamos aprender a lidar com isso, para conversar com essas pessoas, explicar com todo carinho e amor que são coisas diferentes. Eles também eram
seres humanos cometeram os seus erros e agora nós precisamos de Deus, da palavra, para poder, né, lidar com os nossos próprios erros e com os nossos problemas do presente, ok? Quero fazer nesse final agora um pedido aí, você que é historiador, você que é professor de história ou aluno que quer trabalhar com a gente nesse projeto Saúde e Adoecimento em Ambiente Religioso. Pensamos agora em escrever artigos e livros e mais produtos, né, pensando como é que a igreja pode ser um local de saúde, né, promover saúde, promover a cura. Ou também, quando ela não é bem estruturada, né, ela pode também promover o adoecimento. Vou ficando por aqui, não se esquece aí, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, isso pra gente vai ser muito importante, e até o próximo vídeo. Não esquece, vou deixar um vídeo aqui em cima, importante, para você dar uma olhada sobre essa igreja em foco. Até a próxima.